Graça e paz, a paz do Senhor, Deus te abençoe, aleluia. Mas está tudo bem, glória a Deus. A pastora Juliana foi modesta, dizer que foi uma benção. Foi incrível o culto Queen ontem. Se você não veio, se você não chamou ninguém, você perdeu. Agora intercede aí para ela voltar, aleluia. Foi muito bom, muitas mulheres saíram daqui transformadas através da palavra da pastora Deusdete. Um dia, quando eu crescer, eu vou pregar igual essa mulher, em nome de Jesus. Ontem a gente sentou ali, fiquei só recebendo da parte do Senhor, através da vida dela. Mulher de Deus que vive da obra e para a obra, milagre atrás de milagre, provisão atrás de provisão. E sem parar, sem murmurar, sem vacilar, seguindo firme no propósito. E é esse tipo de pessoa que me inspira a continuar e me fortalece a avançar. Então, próxima, estou tentando trazê-la num domingo, tá, gente? Para não ficar só exclusivo das mulheres, não é mesmo? Os varões, coitados, né? Estão sofrendo, estão abatidos, ficam latindo aí, né? Deus é maravilhoso, amém? Tem um casal que foi formando da turma de casais e não pôde estar aqui. Aí ele ficou assim no grupo: poxa, eu estou trabalhando, mais uma vez vou ficar de fora, não vou poder receber meu certificado. Dá honra quem tem honra, e aqui a gente honra. Vem aqui, Jorge Augusto e Flávia Pena, aplauda ao Senhor. Eu não ia te deixar sem esse certificado. Glória a Deus. Meu Deus, é assim que Deus faz, minha gente. Glória a Deus. Aqui seu certificado de conclusão, o nosso curso de casais. Uma benção. Bate uma volta aqui, nossa, em nome de Jesus. Glória a Deus, está aqui, vitamina, né? Porque o curso acabou que não faz vitamina, né? Amém, Guto? Amém, Flávia? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor pela vida deles. Aleluia. Deus é maravilhoso, amém? Quantos estão animados para receber a palavra do Senhor? Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 1. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor para nós neste dia. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, graças eu te dou, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome através da minha vida. Pai, estou aqui, Senhor, como tua serva. Senhor, que o Senhor venha me usar neste dia, através do teu Espírito Santo, para falar através da vida através da minha vida na vida dos teus filhos. Deus, que eles venham sair daqui totalmente transformados por essa palavra, questionando a si mesmos, Senhor, a respeito das coisas que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, que tudo seja para a tua honra e glória, não a nós, Senhor, mas somente a ti. Louvado seja o teu nome, muito obrigada. Eu te peço perdão pelas minhas falhas, meus pecados, as minhas transgressões. Não sou digna de estar aqui neste lugar, mas o Senhor, pela tua infinita misericórdia, me chamou e eu, disponível, disse: eis-me aqui. Então usa-me a mim conforme a tua vontade e o teu querer. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor. Se eu disser para vocês que eu só tenho a leitura do texto, vocês vão acreditar? Amém? Glória a Deus. Cheguei cedo, estudei o texto, li mais uma vez, li outra vez. E o Senhor falou: esse texto. Mas tem vezes que, quando você vai ministrar uma palavra, Deus não te revela ela na hora que você quer.
Às vezes ele me dá uma semana antes a palavra, eu fico ruminando, e aí ele vai me entregando pedaços, e aí quando eu subo aqui, eu monto a coxa de retalhos aqui com o Espírito Santo, me guiando aonde eu devo unir as peças. Às vezes ele me entrega tudo de uma vez, e hoje ele só me disse o texto, aleluia. E quando eu desci, eu estava ali em cima conversando com o pastor Guilherme falou, e aí, pastora, está pronta? Eu falei, não, nunca. A gente nunca está pronto para falar aquilo que o Senhor quer, mas a gente vem na cara, na coragem, na ousadia, e é assim que Ele vai nos usando. E enquanto eu li o texto, é um texto poderoso da parte do Senhor, e eu li esse texto várias vezes hoje, e o Senhor fala por si só através desse texto. É um texto que fala da pregação de João Batista. Para quem não sabe, João Batista era um homem que pregava o arrependimento, como vocês acabaram de ler, e ele vinha preparando o caminho para Jesus. E eu queria muito que você prestasse atenção nessa mensagem, porque é uma mensagem que, por si só, ela já é incrível. E aí, quando eu desci, o pastor Guilherme perguntou assim, já está com a mensagem pronta? Eu falei, não. E aí, enquanto eu estava aqui adorando ao Senhor, a mensagem ficou pronta. Porque Deus começou a trazer os pensamentos na minha mente sobre aquilo que eu já estudei muitas vezes e ministrar hoje para que vocês entendam. Então, quando a gente lê essa mensagem, João Batista ele preparava o caminho para que Jesus viesse trazer a mensagem dele. Então, bota aí no versículo 2 para mim, que a gente leu. A mensagem básica de João Batista era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos... O reino é da onde? Dos céus. Ele diz, é chegado, ou seja, chegou a hora deste reino. A partir daquele momento, iniciava-se o tempo do reino dos céus. E para a gente entender de reino, a gente precisa entender como um reino funciona, amém? Vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu pensar aqui num exemplo. Quando você... Vamos ver se vocês sabem de história do Brasil, hein? Aleluia! Quem descobriu o Brasil? Ele era o quê? Ele era o quê? Não entendi, gente. Vocês estão falando outras coisas aí. Tá perdido? Vocês estão perdidos? Vocês faltaram essa aula, gente? Em nome de Jesus? Aleluia! Ele é o quê? Português. Tu faltou essa aula, mas tu aprendeu em algum momento. Que eu te conheço, eu sei que tu matava a aula. E aí... Não, faltava muita aula ele. É básica. Eu vou falar desse exemplo aí, lembrei dele agora. O que acontece? Quando ele descobriu o Brasil, o que tinha aqui? Quem morava aqui? Os índios. Hoje a gente tem costumes portugueses? Até hoje. Temos? Sim. Nós temos costumes na nossa terra, que é completamente diferente da Europa, costumes portugueses, né? E tanto que a nossa língua ela é parecida com o português de Portugal. Algumas diferenças, mas em sua maioria a língua que nós falamos hoje é português. Amém? Português do Brasil, mas é português. Então, para que aquele lugar fosse trazido para cá, alguém que vivia lá, morou aqui e mudou os costumes dos índios. Ele trouxe um pouco de Portugal, ou muito naquela época, de repente ao longo do tempo a gente vai se perdendo, né? Mas ele trouxe muito de Portugal para cá. Então, quando você quer instaurar algo em algum lugar, você precisa enviar alguém que conheça muito bem a origem. Se um português veio para cá, a nossa doutrinação basicamente vai ser portuguesa. Por quê? Porque ele veio de lá. É a origem dele. Se eu quiser fundar uma place, eu posso pegar qualquer casal de pastores e falar, vai lá e funda uma place? Vai ser igual aqui? Não. Por quê? Porque só quem está aqui sabe como é que aqui funciona. Amém? Não adianta a gente querer implantar uma visão com pessoas que não conhecem a visão.
Então, quando você quer instaurar um reino, ou alguma doutrina, ou alguma visão, tem que ser alguém que conhece muito bem a visão para trazê-la para o novo lugar. Amém? Então, quando João Batista fala assim, arrependei-vos, ele está dizendo assim, mude os seus costumes. Começa a se arrepender das coisas erradas e fazer as coisas certas. Mas para saber o que é certo e o que é errado, num ambiente onde está tudo confuso, é difícil. Amém ou não amém? Porque a Bíblia ela é dividida em 2 testamentos, o Antigo e o Novo. Nesse tempo, o povo vivia muito ligado, totalmente, basicamente, ao Antigo Testamento, que eram muitas leis. E eles tinham um grupo de pessoas que ficava fiscalizando. Deixa eu ver se o Tiago está no padrão das leis do Antigo Testamento. No Antigo Testamento não pode usar tênis bege, tá, Tiago? Então, por causa disso, você vai ser apedrejado. Estou fazendo uma analogia para vocês entenderem. Porque era assim que a Bíblia estabelecia. Fez o errado, tinha uma punição. Amém ou não amém? Então, estava tudo deturpado. Deus fez as leis para quê? Para proteger o povo. Porém, o povo levaram as leis tão a sério que eles eram capazes de matar por causa da lei. Só que Deus fez a lei para trazer vida e proteção. Só que eles perverteram a lei. E eles levavam a lei da maneira como eles achavam que deveria ser. E aí nasceu a religiosidade. Havia um grupo de fariseus que eram homens que viviam somente para fiscalizar a lei. Não importa se você estivesse morrendo, se fosse sábado, tu ia morrer, porque ninguém ia te salvar. Ninguém ia te curar. Porque a lei dizia que não podia fazer nada no sábado. Então, Deus olhando a terra e falou assim, Jesus, olha, só Jesus mesmo, vou ter que mandar meu filho. Vou ter que mandar meu filho para estabelecer uma nova visão. Estabelecer um novo... Da onde? Então João Batista veio e falava, arrependei-vos, está tudo errado. Está tudo errado que vocês estão fazendo, acabou esse tempo. É chegado o reino dos... Quem vai instaurar esse reino? Ele está aqui. Ele está aqui. Vai ser instaurado. Chegou esse tempo. Então, quando ele fala arrependei-vos, ele está dizendo, vocês vão precisar começar a mudar a mente de vocês. Vocês vão começar tem que começar a quebrar essa religiosidade, porque vai começar a ser instaurado o reino dos céus na terra. Vai começar aqui agora um novo reino, e a mente de vocês antiga vai ter que ser nova. E até hoje a gente vive essa mudança de mente, porque até hoje, dentro da igreja, tem gente extremamente religiosa. Você pecou, sai de perto de mim. Mas eu não peco, eu sou incrível. Eu não peco, sou perfeita, sai de mim. Não é porque o pecado dele é diferente do meu que ele não pode estar convivendo comigo. Isso não existe. Então Jesus veio e começou a quebrar um monte de coisas. Então, quando João Batista anunciou isso, começou a dar um ruim. Porque os fariseus, sabendo que ele estava ali, anunciando isso, aonde que ele anunciava isso? Aonde? Quem falou aí agora? Aonde que ele anunciava essa mensagem? No deserto. E não era mensagem tipo, yes, vocês vão vencer, aleluia. Não. A mensagem era, arrependei-vos, raça de víboras. O povo saía de lá de Israel, de Jerusalém, para ir no deserto ver o homem falar isso. Então o problema não é a mensagem motivacional, é a mensagem verdadeira. Porque a mensagem verdadeira é que vai gerar uma transformação. Eu posso aqui pregar várias mensagens motivacionais. E é incrível, porque Deus tem mensagens motivacionais.
Mas o problema é quando é só mensagem motivacional e não gera transformação de vida e mudança. Porque quando você muda, a motivação vem. Porque motivação é um motivo para a ação. E se o seu motivo é Jesus, querido, você vai agir porque você tem motivação. Então, quando ele começa a anunciar isso, começa a chamar a atenção. E João Batista não estava nem aí para ninguém. Estava lá no deserto. Vamos ler. 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse: voz do que clama no preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Isaías nem conhecia João o Batista, já anunciava que teria uma voz que clamaria no deserto. Ia preparar o caminho do Senhor. Então, quando ele fala esse texto, ele está dizendo, aquela profecia de Isaías está se cumprindo hoje, eu estou anunciando. Eu sou a voz que clama no deserto e preparo o caminho do Senhor. João estava ali para obedecer. João sabia quem ele era e não precisava da aprovação de ninguém. O problema é que a gente hoje não tem identidade e quer ficar sendo aprovado. E aí a gente faz do evangelho um self-service. Só pega o que serve para mim. O que não serve, eu vou abolir. Não existe. A gente tem que fazer o que a gente quer e o que a gente não quer. Tem um filósofo que fala que liberdade é você escolher fazer aquilo que você não quer. Porque quando você faz só aquilo que você quer, você cai na libertinagem. Então, a liberdade é você poder fazer escolhas que vão te trazer galardão e benefícios, mesmo que essas coisas estejam contra a tua vontade. E aí no versículo 4, ele diz, e este João tinha as suas vestes de pelos de carneiro e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Era um estranho, né? Verdade seja dita. Esquisito. Se ele aparece aqui hoje, a gente ia falar, esse cara não tá batendo bem. Esse cara não tá bem, não. Isso aí, ó, ou bebeu, ou usou muita droga, não é isso? Ah, fala sério, gente. Verdade seja dita. Parece o cara aqui, vestido de pele de animal, um cinto na cintura, e comendo gafanhoto e mel, a gente ia falar, gente, coitado. Não é verdade? 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Todo mundo ia lá ver quem era este maluco. Porque ele era considerado louco lá naquele tempo. Mas a mensagem dele era tão forte, tão verdadeira, que fazia com que todas as pessoas saíssem para encontrar com ele no deserto. Quem é esse homem? Que mensagem é essa que ele está pregando? 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Deixa esse versículo. Olha o que acontecia. Quando ele batizava as pessoas, ele estava fazendo uma simbologia para que as pessoas entendessem que quando elas mergulhassem nas águas, era um símbolo de purificação e de arrependimento do teu passado. Era como se elas decidissem descer as águas com o objetivo de apagar o pecado ou se limpar do pecado passado e de dentro para fora começasse a nascer uma nova criatura em Deus. Uma nova criatura que não queria mais viver o que viveu no passado e porque mergulhou nas águas, se lavou do pecado que ela já havia cometido no passado e passou a ter uma nova história. Isso é uma simbologia de limpeza, amém? Então, quando ele batizava as pessoas tomavam essa decisão e diziam para ele assim, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero uma nova vida em Deus. Então ele mergulhava essas pessoas, lavava essas pessoas e falava a essas pessoas,
Agora você tem que começar a ter uma nova vida, que vai começar a nascer de dentro para fora. É uma vida onde você vai ter que ter uma constância. Não é um passe de mágica, batizou, é aleluia, glória a Deus. Mas você vai ter que ter um processo. Amém? Então ele fazia isso, versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eles iam lá para fiscalizar o que ele estava fazendo e eles estavam achando que eles eram melhores do que todo mundo e que o futuro deles era certo. Que não, independente do que eles fizessem, o futuro deles estava very nice, super legal, tudo ok. E aí eles viram e falam, ele vira e fala para ele: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Quem ensinou para vocês que o futuro de vocês é certo e que vocês vão fugir da mão do Senhor? Não vai. 8. Aí ele dá uma direção, ele batia, mas ele ainda falava, ó: produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele está dizendo para eles assim: começa a partir de hoje vocês a produzirem frutos que sejam dignos de vocês se arrependerem, de mostrar o arrependimento. Como assim, pastora? O arrependimento, o que é o arrependimento? É um erro que você comete, você não gosta de ter errado, você não gosta das consequências, e aí você decide que você não vai errar mais. É uma decisão de não errar mais naquilo, porque você entende que aquilo foi ruim para você. Amém? Então, o arrependimento verdadeiro, ele produz mudança. Você chegar e falar assim para a pessoa: me perdoa, Leonardo, porque eu errei contra você. E amanhã eu chegar e pedir perdão por ter errado na mesma coisa, desculpe, eu sou sem vergonha. Por quê? Porque o arrependimento verdadeiro, ele vai gerar mudança. Então ele fala: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, ou seja, frutos dignos de mostrar a mudança de vocês, porque somente dando o fruto é que você vai ver que a pessoa se arrependeu verdadeiramente. Somente assim. Vou dar um exemplo. Você tem um marido ou uma esposa que te traiu e ela se arrependeu e ela nunca mais fez, ela se arrependeu verdadeiramente. Se você tem um cônjuge que te traiu uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes e ele continua fazendo, ele não se arrependeu, ele não tem vergonha na cara, ela não tem vergonha na cara. E se ele conhecer o Senhor, aí coitado. Aí perdeu o temor, perdeu o amor, perdeu tudo e já era. Só Jesus para transformar. Então ele fala: produze frutos dignos de arrependimento. 9. E não presumais de vós mesmos dizendo. Aí olha o que ele vira e fala para eles: não sejam orgulhosos vocês, dizendo que vocês não precisam disso porque vocês são filhos de Abraão. Porque os judeus, eles acham que porque eles são o povo da descendência de Abraão, eles são melhores do que todo mundo. Então olha o que ele fala: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, se Deus quiser, Ele pode suscitar filhos de Abraão, porque Deus faz o que Ele quer. Então Ele não precisa de vocês, porque dessas pedras Ele pode fazer nascer um povo descendente de Abraão e vocês não estão com nada. 10. E também agora está posto o machado à raiz da árvore. Ele está falando, ó, a partir de agora, o machado está na raiz. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada fora. Pastor, onde você quer chegar com isso? Presta bem atenção no que o Senhor está falando. João Batista anunciava que Jesus viria e que implantaria o reino aqui. Um reino novo, um reino de mudança de mente, um reino onde situações seriam colocadas e ele mudaria toda a situação anterior.
E o que você está querendo trazer hoje, pastor? Eu estou querendo dizer que até hoje o reino dos céus está sendo implantado. Eu estou fazendo isso aqui agora, na mente de vocês, tentando arrancar da mente de vocês a religiosidade e dizer para vocês, todos nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento, porque são os frutos que a gente produz é que vai alimentar o nosso próximo e fazer com que ele conheça a Jesus. De quem é a obrigação hoje de fazer a implantação desse reino até hoje? Somos nós. É através da mudança da nossa mente é que a gente vai conseguir fazer isso. Porque se a gente permanecer com a nossa mentalidade engessada, cheia de religiosidade, a gente só vai afastar de Jesus quem tem que estar perto. Não é sacrificando, não é matando, é simplesmente trazendo para perto. Por quê? Porque o que os judeus faziam? Isso está errado, isso não é desse jeito, isso não é para se fazer assim. Você vai nascer apedrejado, você vai ser excluído, você não pode estar perto da gente, porque nós somos a descendência de Abraão. E nós crentes fazemos isso até hoje, por incrível que pareça. Por quê? Porque tem hoje pessoas de outras religiões que nos odeiam. Por quê? Porque não tivemos sabedoria. Não tivemos domínio próprio, de repente, para se conter numa situação. Não tivemos amor para derramar sobre a vida dessas pessoas. Não tivemos cuidado no falar. Muitas vezes o calar é a decisão correta. Não adianta você ficar tentando entrar em embate com quem não quer entender. Mas João Batista, ele estava ali anunciando um reino. Ele falou, é chegado esse reino, vai chegar alguém que vai mudar tudo isso aqui. E vocês precisam entender, muda a mente de vocês hoje. E até hoje tem crente que não mudou a mente, mesmo dizendo que conhece Jesus. Porque nessa época que eles ainda não sabiam quem era. Ele falou, chegou o reino, ele já está aqui. Ele já chegou, ele vai mudar tudo. Vai começar uma nova mentalidade, uma nova mensagem, um novo processo. E vocês precisam entender. Para de ficar com a mente engessada. E é isso que eu quero falar para vocês hoje. Gente, as coisas que Deus quer nos entregar são tão grandiosas, mas a nossa mente de escravo, porque a gente ainda tem mentalidade de escravo. Nós somos escravizados. Por quê, pastor? Eu não sou mais escravo. Você é escravo do medo. Você é escravo da ansiedade. Você é escravo dos vícios. Você é escravo das paixões da sua carne. Você deixa as coisas deste mundo dominar vocês. Quando na palavra diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, mas você recebe a palavra e ela fica aqui pairando, porque tu não pega. A gente não está acostumado a pegar e fazer daquilo ali uma verdade, que a gente se agarra, a gente olha e fala, é isso aqui que eu vou viver. Aí vem o inimigo e fala assim, vai nada, aí tu fala, não vou viver mesmo não, deixa lá. Deixa aí, não, isso não é para mim não. E tem gente na Bíblia que tinha assunção, eu não tenho. Querido, uma vez o meu irmão raramente teve um momento súbito de situação. Brincadeira. Ele falou uma frase que eu ouvi dele e eu nunca mais esqueci. Não, eu não sei se eu falei para você, acho que fui eu que falei para você. Brincadeira, eu não lembro se foi eu que falei, ele falou para mim, mas ele falou assim, quando a gente é inteligente, a gente relaxa. E aí vem o esforçado, aquele que se dedica e ultrapassa aquele que tem talento. Porque a nossa vida não é sobre a nossa inteligência, é sobre aquilo que a gente está disposto a entregar e receber de Deus. Então, quanto mais você entrega e mais você se desprende das coisas desse mundo, mais Deus vai te entregando e vai te enchendo. João Batista estava querendo dizer, chegou esse reino, vocês vão começar a receber um monte de coisa nova, mas vocês precisam se arrepender e largar as coisas velhas. Essa lei que vocês tanto amam vai se resumir em duas. Ele não falou isso, mas eu estou conjecturando. Mais para frente vai ser isso que vai ser
subentendido, porque Jesus vai falar sobre isso. Um novo mandamento vos dou: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você faz essas duas coisas, não precisa de mais lei nenhuma. Porque quando você ama o seu próximo, você tem empatia e se coloca no lugar dele. Se ele te dá um fora, você pensa assim: de repente foi só isso que ele recebeu, eu vou dar amor. E aí você quebra o jugo. Se você ama a Deus, Pedro falou: Pedro, tu me amas? Aí ele virou e falou assim: amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Porque eu só vou entender que você me ama quando você cuidar daqueles que são meus. O amor que a gente vê hoje: eu te amo. Fake. Amor é sacrifício, é prova, é fruto. Dizer que ama é muito fácil, mostrar que ama é outra história. Então ele vira e fala: o machado está na raiz, ele vai começar a cortar toda árvore que não produz bom fruto, ou seja, fariseu, ele vai começar a cortar vocês se vocês não se arrependerem. E aí ele vem e fala, e a árvore que ele cortar, ele vai lançar porque não produz fruto. E aí, versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Presta bem atenção nisso que ele está falando. Esse texto, quando ele fala, eu vos batizo com água, esse termo batizo no original é bapto. Significa mergulhar nas águas. Mergulhei, ok? Quando fala batizará, o termo muda. E aí é batismo. Esse é o termo. E esse termo significa mergulhar e sair de outra forma. Vocês não entenderam? Quando fala na primeira vez que ele batiza com água, ele mergulha e sai da mesma forma. Quando ele fala que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, o termo batizará significa que vai mergulhar uma forma e sair outra forma. Vou dar um exemplo para ficar claro para você. Se eu pegar agora uma couve-flor e mergulhar na água, tá? Ela vai sair da mesma forma. Agora, se eu mergulhar dentro de um óleo quente, por exemplo, uma água quente, ela sai com outra coloração, ela muda. O que você quer dizer com isso, pastor? É que o batismo de João Batista era um batismo só visual. Era o início de uma mudança de dentro para fora. Agora, quem encontra com o Espírito Santo não sai da mesma forma, porque não consegue. Ele vai gerando dentro de você uma sede, uma necessidade, uma transformação que você não consegue resistir e automaticamente você muda. Porque você não consegue ser mais o mesmo. Você tenta. Como assim, pastora? Eu já tentei me desviar já. Teve um tempo que eu falei, Senhor, a igreja é muito difícil, as pessoas são muito difíceis, eu sou maravilhosa, entendeu? Consigo lidar com essa gente hipócrita. Misericórdia, Jesus. E aí eu falei, o temor, né? Eu ia de vez em quando na igreja, para não dizer que eu abandonei totalmente. Ficava ali naquele, né? E aí, eu tentei não querer mais ser crente. E aí Deus botava sempre pessoas sentadas do meu lado, onde eu era induzida a falar da palavra. Nem saber desviar eu sabia. Porque eu tentei e não conseguia. Eu fui querer ir para a noite,
Parecia que eu era invisível. E eu falava, realmente eu não sou mais daqui. Você não consegue. Mas não consegue por quê, pastor? Porque é por causa do temor. Você sabe quem ele é, você teve experiência, você teve contato. O problema é que o diabo ele é tão sujo que ele vai nas tuas fraquezas para tentar fazer você desacreditar em quem você é. Pastora, como você sabe disso? Porque ele fez isso com Jesus. Ele fez isso com Jesus, ele falou, se tu és mesmo filho de Deus. Só que Jesus não era egocêntrico, vaidoso, e ele conhecia a palavra. Ele rebatia todos os questionamentos com a própria Bíblia. E ele venceu. E quando ele fala ali que ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele está dizendo, aquele que verdadeiramente tem um encontro com Jesus, nunca mais consegue ser o mesmo. Por quê, pastora? Por causa do temor, por causa do amor, por causa do cuidado de Deus. Você experimenta estar na presença. Pastora, qual o objetivo dessa tua palavra hoje? É fazer com que vocês queiram viver nesse fogo. É querer ser queimado por inteiro, porque quando ele queima com o fogo, aquilo que é da carne queima e acaba. Mas ou a gente entra nesse fogo, ou você vai ficar morno. E o morno, ele vomita. Ou você está dentro, ou você está fora. Mais ou menos para Deus, ele vai lançar no fogo. Longe dele. Ou você entende esse novo reino, ou você vai ficar no fogo, queimando, mas não é o fogo de Deus não. Não é esse fogo. Ele vai lançar no fogo para queimar e extinguir. Por isso é que ele fala que muitos chegarão e dirão, eu libertei, eu preguei, eu cantei, eu adorei. Ele vai dizer, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Pastora, você não sabe pregar motivação. Você não sabe pregar. É porque a gente só dá aquilo que a gente recebe. E eu só estou aí, né? Não estou recebendo motivação não. Eu estou só aqui, ó, Vai logo, vai, anda logo. Perde tempo não. É chegar do reino, implanta, segue. Você está errada. Brincadeiras à parte. Ele fala assim no versículo 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ele vai queimar aquilo que não é fruto. Aquilo que não é fruto, ele vai lançar e vai ficar no fogo eterno. Se isso não é motivo para você despertar, igreja, eu não sei mais qual é a mensagem que você quer. João Batista falava, arrependei-vos, chamava de raça de víbora, e o povo todo ia lá ver a mensagem, porque não é sobre nós, é sobre a mensagem. E a gente não está aqui para pregar coisas que agradem vocês, a gente está aqui para pregar coisas que transformem vocês, para que vocês se tornem verdadeiros reis, que vão implantar um reino novo. O que o Senhor está falando para mim e para você hoje? Hoje. O Senhor está enviando vocês com uma mentalidade dele para implantar o reino dos céus. Jesus veio, ficou 3 anos e até hoje o reino está sendo implantado. Por mim, por você, por outros pastores. Por quê? Porque a mensagem vem se mantendo quente e viva até hoje. Porque não é sobre nós, é sobre ele. Ah, pastor, eu não quero fazer, o problema é teu. Ele vai levantar outro no teu lugar e vai fazer o que tem que ser feito. Que não é você, é a mensagem. Eu estou aqui. Se amanhã eu vacilar, vocês mesmos vão me tirar daqui e botar outro no meu lugar. Tem essa não, gente.
E tem que tirar mesmo. Porque tem que ser alguém que tem autoridade para falar, e eu vou falar disso. Presta bem atenção. Versículo 13. E eu já estou terminando. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Jesus precisava ser batizado? Sim ou não? Não. Que o batismo era para quê? Arrependimento de pecado. Jesus tinha pecado? Não. Então olha só. A gente precisa entender algumas coisas, eu vou explicar para vocês agora, vocês nunca mais esquecerem. Fala para o teu irmão assim, nunca mais esquece isso. Vamos lá. Quem aqui não é do ministério de louvor da igreja, mas canta? Tem alguém? Sem mentira, pastor Guilherme. Não é o momento, a mensagem é séria, cara. Não, quem canta bem, quem sabe que canta bem, pode falar, não vou te julgar e nem fazer você subir agora não, querido. Ó, é a Alana, tá? A Alana eu sei que canta, que ela já cantou nos stories e eu falei. Vou pegar vocês para não expor não. A Alana tem o poder de cantar, amém? O que é o poder? É a habilidade. Ela tem o poder de cantar porque ela tem essa habilidade. Ela pode chegar aqui e cantar. Ela tem autoridade para cantar aqui? Nesse altar? Ainda não. Por quê? Porque a autoridade máxima daqui ainda não autorizou ela a cantar. Então ela não tem a autoridade. O que é a autoridade? A autoridade é a autorização legal de fazer algo e exercer algo. Vou dar outro exemplo. Um policial. Ele tem o poder de entrar na casa de alguém? Ele tem a habilidade, então ele tem o poder. Ele tem a força. Ele pode entrar na casa de qualquer pessoa? Não. O que ele precisa para entrar na casa de alguém? Um mandato. Aí ele tem uma autorização legal, então ele tem a autoridade para entrar na casa da pessoa que ele tem o mandato. Amém? Tudo bem? Então, o poder é a habilidade e a autoridade é a autorização legal. Tudo bem? E a autorização legal, ela só vem debaixo de obediência. Como assim, pastora? Um policial, ele só pode entrar e adquirir um mandado se ele entrar com um pedido para poder obedecer a lei e ter a autorização de entrar na casa de alguém. Até aí tudo bem? Acho que ficou difícil, eu falei rápido, não? Não? Então, a pessoa só consegue a autorização legal ou a autoridade se ela for obediente à sequência. Até aí tudo bem? Então, a Alana canta, ela tem o poder de cantar. Ela não tem a autoridade de cantar ainda porque eu ainda não liberei ela para cantar. Tudo bem? Então ela vai fazer audição, ela vai ser aprovada, e aí sim ela vai ter a autoridade para cantar neste altar. E ela só adquire essa autoridade quando ela obedece. Até aí tudo bem? Jesus foi ser batizado porque ele tinha o poder. Mas na terra ele precisava da autoridade. Então ele falou, vou lá obedecer, porque eu não posso exigir que as pessoas obedeçam o que eu vou falar se eu não obedeço o que está estabelecido. Então ele, sábio, inteligente, detentor de toda a sabedoria, falou, eu não posso quebrar um princípio, senão eu não recebo a autoridade. Por isso é que lá em Mateus 28... se eu não me engano, o versículo 18 diz assim, foi-me dada toda a autoridade na terra e no... Porque ele só tinha a autoridade do céu. Ele precisava dar da terra. Ó, esse púlpito tá aqui junto, não vai dar certo não. Eu gosto de bater no púlpito. E aí,
Ele vai até João Batista, versículo 14. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? O que você quer ser batizado por mim? Olha a resposta dele, 15. Jesus, porém, respondendo, lhe disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E quando ele está falando de justiça aí, ele está falando de ordem, né? Cumprir toda a ordem. Por quê? Se ele não cumpre o princípio, ele fere a autoridade. Ele não precisava, mas ele fez para me dar exemplo e exemplo para você. Se você quer crescer na vida, você vai precisar obedecer princípios e para ter autoridade. Você entende? Então, pastor, o que você quer com isso tudo? Eu quero dizer para você hoje que você precisa entender os princípios de Deus para você viver no fogo. E quando você viver no fogo, querido, o Espírito Santo vai te encher de tal maneira que você vai começar a derramar sobre a vida de outras pessoas. Mas para isso você vai ter que precisar mudar a tua mentalidade para receber o novo que Deus tem para te dar. O problema é que a gente quer receber o novo sem abrir mão do velho. Ou você se esvazia e fala: Senhor, está tudo dando errado, eu não sei mais o que fazer. Isso é princípio de inteligência. É o mínimo da inteligência. O que, pastora? Se você já tentou fazer uma coisa de todas as formas e você não obteve êxito, não conseguiu fazer, você tem que parar, refletir e tentar uma nova estratégia. O problema é que a gente está tão cego que a gente fica batendo na mesma tecla, fazendo do mesmo jeito, querendo um resultado diferente. Vai dar errado sempre. O que eu quero hoje? Eu quero que você reflita. O que está dando errado na sua vida? Para, reflete, pede ajuda e obedece. Porque aí você vai ter autoridade para vencer. Pastora, como que eu faço? Vai para a palavra. O problema é que a Bíblia está aqui, mas o crente não lê. Não lê. E aí você quer receber o novo do alto, mas você não obedece. Aí olha o que acontece quando o novo chega. 16. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se abriram os céus. Quando você obedece princípio, o céu se abre sobre a tua vida. Jesus era Deus na terra. Ele era o céu na terra. Mas a autoridade só foi estabelecida depois que ele obedeceu. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. O Espírito do Senhor está esperando você obedecer para descer sobre a tua vida e abrir os céus sobre a tua cabeça para você receber aquilo que Ele tem de grande para te entregar. Mas a nossa mente, eu me incluo, gente, eu não sou Deus não. Tem muitas coisas que eu preciso todos os dias me confrontar, e é por isso que eu prego muito confronto. Porque todos os dias eu falo: Senhor, o que eu preciso matar hoje? O que eu preciso aprender hoje? O que eu preciso mudar na minha mente hoje? Porque é só assim que vem o fogo do céu sobre a minha cabeça, que vem a voz do Senhor falando sobre mim. É que o céu se abre e eu recebo o novo de Deus. E aí a autoridade vem. E eu encerro aqui, mas eu queria contar uma experiência para vocês que eu tive essa semana. Essa semana eu tive uma audiência muito difícil, audiência onde tinha muitas testemunhas. E eu nunca tinha participado de uma audiência dessa forma. Pode subir, Michel, de novo. Nunca. E aí eu me sentei. A juíza falou: senta aqui, do meu lado. E todo mundo mudo dentro da sala.
E ela virou e falou assim: os advogados vão te fazer perguntas. Você só vai responder quando eu repetir a pergunta. Você só responde a mim, somente a mim. Você pode sair daqui presa se você testemunhar em falso. Não, ela falou um monte de coisa. Só a fala dela eu já comecei a me tremer. E eu sou difícil de ficar tremendo, tá? Eu sou pequena, mas eu, tenho as situações, eu fico em paz. E ali naquela situação, eu fiquei assim, sabe, num nervosismo tremendo. E eu falei: Jesus, nunca fiquei assim. Aí eu comecei a orar, eu falei: Senhor, se eu estou aqui, foi porque o Senhor permitiu. A voz é tua, o comando é teu, eu estou aqui conforme a tua vontade. Começa a me direcionar aqui. Aí eu fui me acalmando. E o incrível, e aí é o que eu quero falar para vocês. A juíza, uma mulher, que tem os seus 45, 50 anos, um monte de gente na sala. E aí os advogados me faziam pergunta. Ela olhava nos olhos dele e falava assim: indeferido, ela não tem que responder isso. Aí teve uma hora que ela perguntou: você fazia isso? Eu tinha que responder sim ou não. Aí eu falei: às vezes. Aí ela: não foi isso que eu te perguntei? Ou é sim ou é não? Se eu quisesse saber os poréns, eu perguntava, olhando nos meus olhos. E eu ali fiquei assim: Aí ainda falou assim: pelo cargo que a senhora exerce, eu entendo que a senhora tem capacidade cognitiva de responder essa pergunta, sim ou não. Naquele momento eu falei assim: oi, tudo bom? E ali era um processo, que eu estou enfrentando na justiça. Eu fui embora dali querendo chorar. Por que, pastora, você queria chorar? Porque foi tanta carga emocional, tantas coisas sendo perguntadas ali. É um ambiente onde deveria ser falado somente a verdade. Eu vi pessoas mentindo na cara dura. E eu fiquei olhando aquela situação. E ela não me deu fora só não, ela distribuiu fora para a torta e a direita, para os advogados, os da outra parte. Não era pessoal, mas ela não tem tempo a perder. Ela quer que você aqui, ela quer pegar um furo, ela quer pegar mentira, ela quer ali. Aí a pessoa, quando é espiritual, é outra história. Não estou me exaltando não, mas eu já levo tudo para a parte de Deus, Aí eu imaginei Deus sentado ali. Fez ou não fez? Sim ou não? Naquela hora ali, meu espírito começou a clamar. Porque aquele juiz, aquela juíza ali não era justa, juíza. Mas imagina o dia que a gente estiver com um justo juiz. Aquele que já sabe quando você está falando a mentira e a verdade. Aquele que sonda o oculto, profundo e o escondido. O pior cenário seu, ele já conhece. E o que eu quero dizer para você hoje: arrepende, porque ainda dá tempo. Não tenta viver uma vida medíocre de mentira e de engano, que você mesmo tenta se enganar. Mas desse jeitinho aqui acho que dá. Deus vai perdoar, querido. Será mesmo? Porque naquele cenário ali, humano, eu já tremi. Imagina de frente para o pai. Porque um pai, quando chega para te perguntar assim: tu fez isso? Ele já sabe se tu fez ou não. Ele já te conhece. Quando eu pergunto para mim assim: tu fez isso? Ela: não. Eu falo: só se eu não conhecesse. Por quê? O pai sabe. Qual é a mensagem dessa noite? Essa mensagem é: gente, não perde tempo. Aquela juíza ali, ela sabia que ela era a autoridade máxima daquele lugar. E ninguém podia falar qualquer coisa, porque ela que governa. Foi dado o poder, que é a habilidade. Ela passou no concurso, ela tem a autoridade. Porque ela obedeceu a sequência e chegou naquele lugar. Querido, ali naquele lugar todo mundo tem que se submeter. O que eu quero ativar em você hoje é que, se você souber o Deus que você serve e mudar a tua mentalidade, aonde você chegar, quem vai governar é você. Ninguém vai chegar e falar
desista. Aí você vai falar assim: eu vou, no tempo certo eu vou, e o Senhor vai se levantar em meu favor, porque eu vivo debaixo do poder e da autoridade do meu Pai, e eu não troco a obediência por nada. Aleluia! Pastora, que isso? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Meu papel aqui não é fazer carinho. Meu papel aqui é botar vocês no caminho. Porque se eu não tiver a coragem de olhar nos olhos de vocês e falar assim: tá errado, sabe o que acontece? Chegar lá em cima, ele vai falar assim: por que você não falou que ele estava errado? Eu posso perder vocês, mas de mim vocês vão ter a verdade. Eu já perdi pessoas que eu olhei nos olhos e falei: é a verdade. Tá tudo bem. Mas só cresce quem quer ser confrontado. Só cresce quem obedece. Pastora, o que a senhora quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer para você que se você escolher se arrepender e ser um mensageiro do reino e obedecer e seguir o processo, ninguém vai te colocar embaixo. Teu lugar é de governo. Quem pisa, como a pastora Deusdete falou ontem, está na palavra, na cabeça da serpente é você. Só que quando a gente vê a serpente, eu estava saindo do carro aqui, aí o irmão virou e falou assim: pastora, cuidado, tá tendo assalto direto aqui. Aí eu falei assim: eles é que tem que ter cuidado. Tem medo de andar na rua não? Se eu tiver que morrer, eu morra. Se eu tiver que perder meus bens, que eu perca. Mas eu não posso é perder a minha salvação. Não coloco à prova o meu Deus. Se eu tiver um outro caminho para fazer, que eu vou colocar minha vida em menos risco, eu farei. Mas quando chega a tua hora, querido, quando a tua missão nessa terra acaba, você pode comer uma uva, engasgar e morrer. Acabou de ver uma menininha de 2 anos. Estava brincando com os irmãos no carro, comeu uma uva e morreu. Aí a mãe dela falou assim: todos os dias ela cantava: o Messias aguardado veio buscar. Com 2 anos ela pode ter cumprido a missão dela. Talvez a missão dela tenha sido mexer no meu coração, dizendo para mim que ele vem me buscar e que o que eu tenho para dar eu vou dar, porque não é meu, tudo que eu recebo é dele, vem do alto. E se eu mexer no coração de cada um de vocês e fizer de vocês mensageiros do reino, ele pode vir me buscar, porque eu não quero, eu não sou daqui, e pra casa eu quero voltar. Aleluia. Todos os dias eu acordo e eu penso no dia da minha morte. Pastora, que loucura, por que você pensa nisso? A minha pergunta todos os dias: será que eu estou fazendo o suficiente para ti, Senhor? Por isso que eu estou lá todo dia, 10 horas vai eu lá. Palavra de Deus. E quando eu morrer, esses vídeos vão ficar. E alguém pode acessar e mudar a história da vida dessas pessoas. Porque eu abri a minha boca para falar que Ele é Rei, Ele é Senhor, e ninguém pode contra Ele. E é isso, igreja, que eu tento colocar na mente de vocês.
E o que você deixou no coração das pessoas, elas vão se lembrar de você. Morrer é lucro. Lucro. Abre em Filipenses. Paulo na prisão. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. O cara se gloriava de estar preso, e porque ele estava preso, ele ficou famoso, e a palavra avançou, querido. Isso é para quem está disposto. Você ouve falar de Paulo até hoje. Está morto. Mas a história dele é exemplo. O que eu quero trazer para você hoje é que Jesus está vivo. E Ele está aí do teu lado agora, querendo que você diga: eu te aceito, eu quero o Senhor na minha vida todos os dias. Eu vou dar mais, eu vou entregar mais, eu vou doar mais. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. 17. Mas outros por amor, sabendo que eu fui posto para a defesa do Evangelho. 18. Mas que importa? Contanto que a Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou com verdade, nisto eu me regozijo e me regozijarei ainda. Ele não estava preocupado em julgar quem estava pregando, ele estava preocupado que a mensagem avançasse. Se está preocupado em avançar com a mensagem, tem crente Nutella, tem crente raiz. Deixa o Nutella e o raiz trabalhando. Deixa. Contanto que a mensagem expanda, tá tudo ótimo. É sobre isso. Pode tirar aqui. Hoje, começa a anunciar que é chegado o reino. E começa a obedecer a voz do Senhor. E começa a receber poder e autoridade. E passa a exercer domínio e governo nessa terra. Ou você não vai ter propósito de vida. E eu quero trazer hoje o propósito. O propósito é: abre a tua boca e fala. Abre a tua boca e vive. O que a gente não pode perder é o temor e esquecer quem nos chamou. Então, enquanto você adora o Senhor, se coloca de pé e diga para o Senhor: Senhor, que vergonha eu sinto. Fala mesmo. Que isso eu falo. Que vergonha
eu sinto, eu podia fazer mais. Mas isso é só para quem quer. Porque a minha glória não vai estar aqui. A minha honra não vem de vocês. A minha glória e a minha honra vem do alto. E quando eu for lá, eu só quero que Ele diga assim: que bom trabalho. Toma aqui tua coroa. Toma aqui tua capa. Senta aqui. Enquanto a gente se colocar na cadeira de juiz e tentar julgar quem não nos cabe, nós não teremos autoridade. A gente tem que se colocar em obediência ao Pai. E Ele sim vai nos revestir de poder e de autoridade através do Espírito Santo. Então o que o Senhor quer de você hoje é um passo de ousadia. Chega de covardia, chega de medo. O Senhor não te deu espírito de medo. Isso não está sobre você. Isso você adquiriu ao longo do tempo. A criança não tem medo. A criança sobe no alto do prédio e se joga porque ela acha que vai voar. O medo é a gente coloca. Minha filha tem medo de barata, porque ela me vê gritando quando eu vejo barata. Aí, nessa brincadeira, eu parei pra refletir. Eu falei: eu tenho medo de barata por causa da minha mãe, porque eu nunca, barata nunca me fez nada. Aí ontem, gente, eu tava saindo na porta da minha casa. Aí veio uma. Eu olhei pra ela, ela olhou pra mim. Ainda não cheguei no momento de matar, mas eu vou chegar. Eu sou difícil. Mas ela veio na minha direção e eu nem um grito dei. Ela passou do meu lado e eu segui. Porque o medo não é meu. Colocaram em mim. E eu não vou colocar esse espírito de medo na vida dos meus filhos. Qual é o seu medo? Ser julgado? Ai, vão falar crentona. Vão falar mesmo. Se você estiver no mundo, vão chamar de piriguete. Se você estiver em Deus, vão chamar de santona. Se você está solteiro, está encalhado. Se você está casado, mal casada. E aí por aí vai. As pessoas vão falar, mas deixa que falem. Que falem, mas que falem e vejam o que o Senhor vai fazer e fez na tua e na minha vida. Pessoas que falavam de mim, hoje me pedem oração e eu oro, porque não é sobre mim, é sobre o que eu recebo. Começa a desconstruir a tua mente. Começa a tirar o medo, a incapacidade, a dor, o sofrimento, o trauma. E quando alguém falar assim, vem aqui à frente para receber, não fica pensando que vão achar que eu sou fraquinha, não. Não vão ficar pensando que ele vai, as pessoas vão ver que eu estou precisando. Que elas vejam, para que elas vejam a mudança da tua vida também. E não se preocupa. Por quê? Porque sempre vão falar. Aceita isso na tua vida. A questão é que quando você se preocupa mais com o que dizem, você não executa nada de grande. Você acha que eu não sei que eu já tomo pedrada? Tô lá pregando a palavra de Deus. Aí vem o irmão e fala assim: que palavra? E esse brinco? E esse cordão? E esse batom? Isso não é de Deus. Tenho vontade de responder assim: o que você tem feito? Eu vou lá e falo, porque eu não tenho tempo para perder, para ouvir quem não tem o que me dar. Vão sempre falar que tá tudo bem. A questão é, você vai ouvir o que falam de você ou você vai ouvir o que Deus fala de você? Que vocês a partir de hoje ouçam: pastor, eu tenho muitos bloqueios, eu fico preocupada com o que falo. Teu lugar aqui na frente. Vou nem deixar adorar agora.
todo dia. É uma transformação todo dia, é uma decisão todo dia. É um medo deixado para trás. Começa, faz. Não sei como começar, pede ajuda, mas não deixa ficar apavorado, amedrontado. Chegou o reino. E o Senhor precisa de homens e mulheres que estejam dispostos a fazer a mensagem avançar. É uma decisão de transformação todos os dias. Eu sei que tem mais gente, mas eu vou liberar o ministério de louvor para adorar o Senhor. E se o Espírito Santo falou com você em algum momento nessa palavra, eu queria que você viesse à frente, que eu quero orar com você. Aleluia.